Então, Apocalipse 2,18 diz: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. 20. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Porém, com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados a ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não se arrepender, que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Portanto, retribuirei cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam como eles costumavam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós, tão somente apegai-vos com firmeza ao que tens, até que eu venha. Ao vencedor, até que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, reduzirá os pedaços como se fossem vasos de barro. Ele concederei autoridade semelhante ao que recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém? Tiatira é uma cidade grande, destacamento militar, e devido ao seu grande comércio, era trabalhado tinta e lã no comércio, o que era mais forte na cidade. A realidade notória dessa igreja é que Jesus leva o último apóstolo, conhecido como apóstolo do amor, apóstolo João, e ele dá visão das igrejas que estavam na Ásia Menor. E para enfatizar e ganharmos tempo, Tiatira recebe uma declaração diferente das outras igrejas. Cada uma recebe uma declaração, e essa é o que a gente vai estudar hoje. A declaração é que ele tem os olhos como chama de fogo, os seus pés como latão reluzente. Ou seja, não podemos esconder nada daquele que é e que era e que há de vir. Ele vê tudo e vê todos. Esse texto não fala de alguém pagão, de alguém que vive no pecado, de alguém que está no mundo, na prostituição, afundado, longe e distante do Senhor. O texto é para a igreja, é para homens e mulheres como nós, dentro de uma eclésia, ou dentro de um lugar de culto, da reunião dos santos, recebendo uma declaração firme. A declaração é que essa igreja estava contaminada pelo mal, aonde Cristo destaca primeiro o elogio da igreja. Ele destaca a fé, ele destaca a perseverança, ele destaca o amor às obras, ele destaca o servir agora muito mais do que no começo do estabelecimento daquela igreja. Ou seja, ele vê as obras, ele vê como essa igreja está no serviço. Só que havia uma influência diabólica nessa igreja. O texto declara que havia uma mulher que se diz profetiza, chamado Jezabel. Ou a realidade aqui é para falar de um espírito, quando na verdade havia alguém, uma mulher que profetizava. E Jesus é categórico a revelar para João que essa mulher que se diz profetiza recebeu então alguns ensinamentos. Quem é Jezabel? Escuta aqui, irmãos. Jezabel, em 1 Reis, no capítulo 17, nós vemos a história do profeta Elias. Jezabel é esposa do rei Acabe, filha de rei. Ela constrói falsos ídolos e faz Israel se desviar do comportamento de obediência ao Deus de Israel. E não só isso, ela faz com que esses profetas temem as ameaças, e aqueles que não obedeciam ela matava. Matou muitos profetas, uma geração. Lembrando que essa mulher, já no período, Elias é chamado por Deus para confrontar toda essa atmosfera caótica que havia em Israel, aonde os fiéis ao Senhor e a nação se venderam, foram corrompidas no seu altar espiritual.
O texto vai dizer que Elias profetiza a seca, conhecemos a história, Deus cega o céu por 3 anos e meio, e não só isso. O texto vai dizer que Elias se apresenta depois de um tempo como uma palavra para voltar a chuva. Então acontece o desafio em 1 Reis 18. O texto diz que havia 400 profetas de Azério e 450 de Baal. Você conhece a história, Elias desafia o Deus que responder com fogo, sobre esse altar será Deus de Israel. Então o nosso Deus responde com fogo. Capítulo 19, andando um pouco mais, ela ameaça Elias e diz que faria o pior com o que fez com os outros profetas. O fim de Jezabel é terrível, porque Elias se esconde pela ameaça que recebeu. Você vê a história em 2 Reis de capítulo 9, vai lá no capítulo 9 de 2 Reis, vai falar como ela morre. Ela está no seu palácio, olhando pela janela, Jeú como rei, agora profetizado por Deus, que Elias deveria levantar, seria aquele que exterminaria a casa e a geração de Jezabel. O texto vai dizer que essa mulher está na janela olhando Jeú chegando com seus cavalos para ir destruir a casa dela. E alguns identificam que é Jeú, e Jeú identifica que é ela. Ele fala, se é Jezabel, empurra ela daí. O texto diz que ela é empurrada, ela bate então a cabeça, enfim, seu corpo já começa então a entrar em período de queda ali, e o sangue começa a descer sobre os muros do palácio onde ela estava. E não bastava isso, quando ela cai na rua, os cavalos de Jeú atropelam ela, destrói todo o corpo dessa mulher. A história diz que só sobrou o braço direito, a cabeça e uma das pernas, do pé, melhor dizendo. E o texto diz que por ela ser filha de rei, deveria construir então uma sepultura, um memorial. Como não sobrou quase nada dela, jogou então o resto do corpo dela como esterco. Está lá em 2 Reis 9 no finalzinho. Ou seja, nem lembrada ela é. O texto de Jesus é comparado a uma mulher como essa. Uma mulher que é usada pelo diabo para destruir o reinado e fazer a nação se prostituir. Ou seja, todas as vezes que a nação se prostituía, ela adulterava, ela destruía a aliança com Deus, adorando outros deuses, os balins da época, ou Baal, melhor dizendo. Então o texto de Jesus é comparando, simbolizando a essa mulher. Uma mulher que estava dentro da igreja, possivelmente era líder. Porque a mentalidade de Jezabel é ensinar. Quem me ouve? Tudo que você ouve, tudo que você se relaciona, tem o poder de construir em você quem é você hoje. A realidade do texto, para um pouco mais irmos aqui, Jesus está falando que essa mulher, ela tinha uma liberdade para ensinar. Amém, gente? Jezabel, já agora na figura da visão da igreja de Tiatira, era uma mulher que se diz profetiza, enganava, levava os homens a adulterar a aliança com Cristo. E percebe que era uma igreja que tinha serviço, era uma igreja que trabalhava em prol dos outros, tinha fé, tinha perseverança e amor, mas havia uma influência demoníaca. O texto vai dizer que eles tinham mistérios de Satanás, os segredos do diabo estavam sobre essa igreja. Quem me ouve? Então Jesus compara, ele não está chamando uma mulher ali, ele está dizendo, olha, essa mulher que você, Tiatira, tolera, tem um espírito da mesma Jezabel que atuou nos dias de Elias. Quem me ouve? Ela tem a mesma influência, ela destruiu o ensinamento de vocês, levando alguns servos à prostituição, adultério e contaminar a beleza da influência do meu espírito sobre a igreja. Olha para mim, agora eu quero abrir um entre parênteses aqui. Quantas vezes nós estamos ativos na obra de Deus ou fazendo serviço a Deus? A realidade é que Cristo está falando de uma motivação. A motivação da igreja de Tiatira não era uma motivação centralizada em Cristo, mas centralizado neles. Havia uma influência destruidora sobre a igreja ao ponto de contaminar alguns. Só que sempre dentro de um lugar chamado igreja, sempre vai ter os fiéis que não se contaminam. Irmãos, fazer serviço para Deus é uma coisa, estar com Ele é outra coisa. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Vida cristã e vida espiritual não é que nem academia e dieta, que você sempre diz que começa a segunda e não começa. Você precisa colocar algo para 2019 hoje, uma meta e um foco para ser transformado. Não adianta você dizer que faz algo para Deus e não tem comunhão e aliança com Cristo. Está sendo destruída a mentalidade de arrependimento da igreja, com essa ideia de relativismo. Se nós somos salvos, se é que somos,
se alguns pastores se calam concernente à condenação, eu pergunto para os irmãos, do que então nós precisamos pregar as boas novas, se não existe uma condenação? Cristo nos salvou de uma condenação eterna, amém, gente? Então, para nós entrarmos aqui, nós precisamos entender a gravidade de aonde essa influência, que não atua mais o Espírito Santo, mas atua o serviço numa igreja, onde essa mulher tinha liberdade de profetizar e ninguém discerniu. Quem me ouve? Amém. Todo mundo pede tudo, mas mesmo menos discernimento. Eu quero falar um pouco mais. Tim Keller, ele diz: o Deus de amor e perdão pode perdoar e restaurar qualquer tipo de pecado, não importa o que nós somos e também o que fazemos. Deus pode te perdoar, Deus pode te restaurar. Jeremias 15:19 diz: arrependei-vos e eu vos restaurarei e vós me servirá. Deus não é um Deus que quer me castigar, Ele quer que eu me arrependa. E Ele fala isso: ó Tiatira, eu te dou tempo, longanimidade para você se arrepender. Ou seja, Deus é um Deus longânimo em seu amor, e Ele tem amnésia para condenar você. Ele não é um Deus que acusa o seu pecado, Ele é um Deus que mostra o valor que você tem para Ele. Foi isso que Ele falou para a igreja: conheça a sua fé, conheça o seu amor, conheça a perseverança. Mas existe uma influência que não é mais a minha glória, mas é para vocês. E é isso que Deus quer quebrar hoje. Quem é Jezabel e as suas características? Escute, a característica dessa mulher sempre foi manipular, dominar, ameaçar, oprimir, matar, destruir. Aonde ela passa, ela deixa um rastro de medo, pânico e depressão. Jezabel é um espírito, Jezabel não é uma mulher. Por isso, mulheres, nunca use essa palavra para falar sobre alguma irmã da igreja. Nunca use essa palavra para falar sobre alguém que você não tem conhecimento de causa sobre o assunto. Você não pode sair falando que os outros é Jezabel sem conhecer sobre o assunto. Deus te deu uma boca para profetizar bênção e não maldição. Ela era manipuladora. Acabe comia na mão dessa mulher. Aonde o marido não tem voz, ela levanta a voz da mulher para sobressair a autoridade sobre o marido. Era isso que ela fazia ao Acabe. Irmãos, presta atenção numa coisa aqui. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Quem ama a Bíblia? Amém. Irmão, eu sou ensinador. Aleluia. Em todo tempo a palavra nos ensina a provar tudo o que ouvimos e vemos, para não sermos enganados. Como é que uma mulher profetiza usada pelo diabo no meio dos crentes, e os crentes não têm discernimento que é diabo profetizando? Quer um exemplo? Quantas vezes eu e você ouvimos profecia: varão, Deus vai te levantar, Deus vai te prosperar, Deus vai te pôr por cabeça e não por cauda. Você nunca vai ver profecias como essa: você está muito orgulhoso, você tem que descer mais, você tem que se arrepender, parar de trair tua mulher pelos olhos, parar de olhar a mulher do que não é sua, o marido que não é seu. Você nunca vai ouvir profecias como essa. Profecias de correção não dá ibope. Profecia que o cara é um tremendo no conhecimento, mas é ruim, serve mais os de fora do que os de casa. O melhor dele é para os de fora, o de casa é o pior dele. Irmãos, essa mulher tinha uma oportunidade de profetizar. Quantas vezes, irmão, nós somos enganados? Efésios 5:6 diz: ninguém vos engane com palavras destruídas de sabedoria, porque justamente devido a esse comportamento que vem a ira de Deus, vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles. O texto traz o juízo, Marcelo, dizendo: eu não vou só destruir essa mulher, mas os que seguem também. Vou destruir ela e os seus filhos e todos os seus seguidores. Se a sua casa e a minha vida não é Cristo que doutrina ela, então é outra pessoa e você deve rever. O texto fala exatamente isso, que não é qualquer palavra de sabedoria ou argumentação que tem que tirar você do foco quem é Cristo. O bojo central é: Jesus não era mais o centro da pregação do evangelho daquela igreja. O que era a sabedoria humana. O que havia uma influência de homens, uma influência do inimigo, mas não havia uma influência do Espírito, trazendo as pessoas ao arrependimento. Quem me ouve? O texto fala claro também, para a gente entender um pouco mais. Estão comigo, gente? Fica feliz, porque hoje Deus vai libertar muita pessoa aqui, principalmente na mente. Escute, 1 João 5,19: estamos cientes que somos de Deus e que o mundo já é do maligno. Irmão, não dá para ter pé no mundo e pé na igreja. Não dá para você querer Jesus, alguém que quer te perdoar e amar, e você ter comportamentos diferentes do que você deseja.
carne não existe conversão, é mortificação. A carne não se converte, diz Paulo. Jesus falou que Ele não ministra na nossa carne, porque a carne de nada tem proveito, mas é no Espírito e é vida, as minhas palavras. Irmão, nós precisamos mudar a nossa mente, o nosso comportamento tem como dizer a nossa identidade como filho de Deus. Não dá para eu vir à igreja e continuar tendo o tipo de pecado que me escraviza. Você precisa mudar e rever como está o seu cristianismo. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 5,20 ainda diz: não despreze as profecias, mas ponham à prova tudo que é dito, fique com aquilo que é bom. Olha o que ele diz: mantenham-se afastados de toda forma de mal. Paulo está ensinando a provar as profecias e nunca o profeta. Porém, no texto de Tiatira, o comportamento dessa mulher condizia diferente das suas profecias. Então Jesus vai lá para poder tirar a cegueira da igreja. Você aceita tudo que falam para você. Sabe o que ele está dizendo? Olha para mim, Martin Lloyd Jones, alguém que revolucionou o evangelho na sua época. Ele nasce 7 anos depois de Charles Finney. Sabe o que ele diz em suas frases? Olha uma frase que ele diz: ou você se submete completamente a essa autoridade que é a Bíblia, ou então a opinião do homem é tão boa quanto qualquer outra coisa. Isso significa que você fica sem nenhuma autoridade da Bíblia. Irmão, se a Bíblia é a autoridade de Jesus para mim, como ele diz em Lucas 10,19: eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vos fará dano algum. Ou tudo isso é balela, vamos fechar a igreja e voltar para o mundo. Cristo nos deu autoridade para viver uma vida diferente do pecado. Cristo nos deu autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos e viver uma vida santa. Agora, a era da explosão da graça é: anula-se a outra importância, a santidade, e vive tudo que Deus perdoa. Não importa, é só você chorar e se arrepender. Peraí, tudo que você semeia, você colhe. E se você não quer viver uma vida de santidade, não escolhe o cristianismo, porque ele vai te exigir isso. Ele fala exatamente: a Bíblia tem autoridade, porque é a palavra de Deus. Um dos salmistas, que salmo lindo que me chama a atenção, ele diz: ouvindo a falta de temor dos ímpios, e vejo como eles transgridem a lei do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? A partir do momento que eu perco o respeito, a dignidade de quem é Deus para mim, então certamente eu não vou obedecer aos seus mandamentos. Quando você perde o temor a Deus, quando você perde a beleza do Espírito Santo trabalhando no seu coração, quando Jesus não é mais digno para você, quando você não reverencia Ele no louvor, na palavra e na sua vida, então tudo que vem sobre a sua vida, como trabalho, esposa, filho, dinheiro, tudo que você quiser se torna prioridade, e Cristo, se der, se torna segundo. Você troca as coisas e transgride a lei do Senhor. Por isso que Jesus vem falar que aquele que me ama guarda os seus mandamentos e me obedece. Não adianta eu dizer que eu tenho Jesus, mas o meu comportamento é distinto de quem é Ele. Quem me ouve? Vocês estão bem, gente, ainda? Um pouco mais. Escute. 1 João 4,1 vai dizer o último texto para você entender sobre o espírito do erro, do engano, porque é isso que ela estava fazendo naquela igreja. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham na prova para ter certeza de quem é espírito que vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Jesus está falando que essa mulher era uma falsa profeta. Sabe o que é interessante? Ela tinha ensinamento. Ela tinha tempo de cativar a mente e o coração de alguns crentes que não condizia realmente a sua aliança com Jesus. A pergunta que eu faço: se somos uma igreja que preservamos pela Bíblia, por que Cristo está tão distante da nossa mensagem? Desculpa, eu vou falar. Se houve Moisés, se houve Elias, se houve todo mundo, mas Cristo está sendo o último nas nossas pregações. Cristo não é mais o centro do nosso evangelho. Cristo não está sendo a pessoa mais importante ao levantar e ao deitar. Os adolescentes riem de uma condenação que é séria, porque não leva a sério aquilo que pregamos. Pergunto para você, pai: você é exemplo para os seus filhos? Porque seus filhos vão ver aquilo que você faz, não o que você diz. O que tem de pessoas debaixo dessa influência de que
eu posso estar no erro, não importa como estou, Deus vai me abençoar, é uma mentalidade diabólica. Deus, Ele quer que você mude de vida. Cristo veio aqui para dizer: arrependei-vos e crede no Evangelho. Você não pode entrar 2019 com uma mentalidade ministrada nesse porte que eu estou pregando, aonde você não é submisso a líderes, aonde você faz o que você quer, aonde Cristo não tem sido o centro da tua vida. Essa igreja percebe que a última frase dela é: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz aí. Porque o Espírito não estava mais falando sobre os pastores, o Espírito não estava falando no meio da igreja, estava abafado, não tinha uma influência de transformar. As pessoas estavam ativas no serviço a Cristo, mas o comportamento estava distante do que Deus pedia. Assim está a igreja do Brasil. Irmão, não espere vocês. Deus mexeu e trocou o rei da nossa nação, Deus vai também trocar o sacerdócio da nossa nação. Ele vai mexer na igreja, Ele vai arrancar os prostitutos, aquele que toca mas continua na fornicação, no pecado. Ele vai limpar a casa dele, porque Ele é Deus. Ele quer mudança na vida da igreja. Irmão, o que tem de cantor homossexual não é brincadeira. Gay cantando na igreja. O cara canta na igreja e no hotel está deitado com outro homem. Pastores que roubam a igreja, pastores que não falam mais mensagem como essa. Queridos, se nós não mudarmos, nós seremos destruídos. É juízo de Deus, não estou nem falando de inferno, é juízo. Nós só buscamos a Deus quando as coisas apertam. Quer ver? Faça uma pergunta agora, no seu coração, quem é primeiro? É o que você dá mais tempo, então avalia isso. 2 Coríntios 11:14, escutem: mas não me surpreendo, até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que seus servos também finjam ser servos da justiça. Olha aí, no fim de receberão castigo que suas obras merecem. Uma igreja sem discernimento, ela é fácil ser enganada. Uma igreja que não prega a Bíblia, uma igreja que não centraliza o Evangelho no ensino, ela está fadada a ser destruída daqui mais alguns anos. Ensinamos as pessoas a falar: você não pode isso, não pode aquilo, mas não damos o Evangelho como Cristo faria. O que você tem que pensar não é a partir do que você acha do que Deus pensa, é o que Deus pensa a respeito de você. É a partir do que Cristo pensa, não do que você quer. A mentalidade de Deus é essa. O papel do Espírito Santo sempre será levar a igreja a centralizar o Evangelho em Cristo. Nós precisamos mudar. Precisamos ter fome da leitura da palavra e devocional, e amar a palavra de Deus como maior prioridade da nossa casa. O culto não começa aqui, ele já começa no seu trabalho, já começa na sua casa. Está na hora de você reformular algumas coisas, levantar o altar, jejuar, colocar pano de saco e rasgar o coração para Ele vir, meu irmão. Deus não vai vir nessa bagunça. Mentira. Cantamos uma coisa e vivemos outra. É gente em adultério cantando, é gente em adultério profetizando. Irmão, Deus não tem profecia para quem é vagabundo espiritual. Deus tem conserto. Desculpa que eu estou agressivo, não, é autoridade. Muda. Ou você muda, ou vou encontrar você na sarjeta com 1 quilo de cocaína no nariz, porque não quis mudar. Ou muda, ou amanhã eu estou indo fazer seu velório porque se cortou em depressão. Eu disse para uns adolescentes essa semana: o maior veneno hoje é a depressão contra vocês, adolescentes. Esse vazio que você não consegue preencher é Cristo, vai para Ele. Não é namoradinho, não é fornicando, não é fazendo nada, é Cristo. E Ele não vai dividir a sua glória com sexo ilícito. Quem é líder rebelde, para de ser líder rebelde, porque Jezabel que está influenciando o teu ensino. Se submete, meu irmão. Aleluia. A autoridade que foi constituída por Deus para te abençoar. Aleluia. Você ri diante do líder para todo mundo saber que você é governado por ele, mas no secreto você faz o que você quer. João 4,6, ouçam, gente.
Se nós somos de Deus, quem conhece a Deus, nos ouve. Se você conhece Deus como eu, você tem que me ouvir, cara. Olha o que João fala: quem não é de Deus, não nos atende. É assim que reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Como é que você reconhece? O cara fala assim: vamos fazer assim. Não. O Espírito falou assim: não. O Espírito não vai falar longe da distância do teu líder. Todas as vezes que Samuel ouvia a voz de Deus, ele corria para o seu líder. Aleluia. Cornélio recebe o anjo, Fernando, na casa dele. Mas quando ele não sabia o que fazer, ele fala: chama Pedro, líder da igreja, que ele vai te ensinar o que você deve fazer. Você não sabe tudo. Tem uns que estão fedendo a leite, Ezra. Irmão, se você não está disposto a renunciar ao seu pecado, não seja pregador de ninguém. Conserta teu altar. Se você não está disposto a mudar a sua vida, não viva um cristianismo pregando aquilo que você não vive. Aleluia, glória a Deus. A igreja de Tiatira precisava centralizar o evangelho em Jesus. Quem está comigo? Amém. Nós precisamos de ter discernimento. Igreja não é lugar para eu passar o tempo, é para pertencer, é família. Posso fazer a pergunta: qual foi a última vez que você chorou pelo seu pecado? Chorou mesmo: pequei, Senhor, me perdoa. Sabe o que está acontecendo com alguns de vocês? Não é mais pecado, é iniquidade. Não tem mais dor no seu coração concernente ao teu erro. Você nem chora mais. Entra aqui, sai aqui o que houve. Então é iniquidade. E iniquidade só é tratado com juízo. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que é iniquidade? É o que eu acabei de falar. Todo mundo sabe que o cara é gay, mas está cantando nas igrejas por aí com um monte de agenda. Ninguém corrige o cara. Aí o que vai acontecer? O ímpio está lá fora, ele está olhando para a igreja. Aí um cara desse sai como notícia de escândalo. Quem vai apanhar? A igreja. A gente apanha pela inconveniência e pela injustiça desses homens. Eu não posso achar legal aquilo que Cristo condena. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que temos que reprovar. Sabe que Deus fala como promessa para essa igreja? Eu darei autoridade para as nações, para alguns de vocês. Eu não colocarei um jugo que vocês não possam levar. Aleluia. Permaneça fiel naquilo que foi te ensinado. Ele fala exatamente o que Paulo falou para Timóteo: permaneça no ensino. Antigamente, irmãos, olha para mim, nesse texto aqui você tinha que pecar saindo de casa. Hoje com o telefone você peca. É filho que não respeita mais mãe, é filho que não respeita mais pai, que faz o que quer da sua vida e depois quer chorar. Não tem chorumelos, o juízo vem para você, tá? Ou você se arrepende hoje, muda a sua condição de mente e de atitude, ou Deus vai trazer juízo para você e não adianta ninguém interceder por você. Glória a Deus. Deus está te alertando aqui hoje, igreja. Glória a Deus, aleluia. Até quando vão ficar aí olhando o que não deve olhar, cobiçando o que é do outro? Não, eu quero fazer a obra, não importa, Jesus está sendo glorificado. Faz uma pergunta: tudo aquilo que você está fazendo para Jesus, Ele é glorificado ou você é glorificado? Meu Deus, Porque a missão do Espírito é glorificar Jesus através das nossas obras. Eu quero profetizar que vai ter uma influência do Espírito sobre a igreja. Vai haver um derramar em 2019. Deus vai consertar o altar de muito casal, de muita gente. Deus está passando nos leitos aqui nessa noite. Ele vai arrancar o adultério da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Teia subcalabandarai. Não é para fazer a obra de qualquer jeito, não. Quem é que fala o seu coração? Quem que puxa? Quem corrige você, cara? Quem põe o dedo na sua cara para falar: você está errado? Ou você sabe tudo? Evangelho que não glorifica Cristo é evangelho diabólico. Dança em pecado, canta em pecado, toca em pecado, pastoreia em pecado. Está acabando esse tempo. Deus quer santidade na igreja. Deus vai levantar uma geração redimida, uma geração que chora pelo céu, uma geração que crê que Cristo morreu, salvou ele para viver uma vida gloriosa e piedosa. Quem acredita? Vai ter becalabachandarai. Eu profetizo: a tua oração vai ser melhor a partir de agora. O teu
jejum Deus vai voltar a receber. O céu que estava de bronze vai ser quebrado, porque o Espírito vai ser derramado sobre a tua vida de novo. Quem pode adorar nessa noite? Aleluia. Quer ver? Escute. É assim, ó. Tem evangelho, mas também tem vender um azeitinho, vender um paninho da... Não tem problema não. Comprar o paninho do Benihim. Não tem problema não, comprar a pedrinha da prosperidade. É a graça. Faz uma campanha no monte, mano. Deus vai arrumar você. Não, faz uma campanha para se arrepender. Seu casamento está sendo destruído por sua culpa, sua negligência, tem nada a ver com Deus. Fala isso. Para de esconder o evangelho genuíno das pessoas. Eu não estou falando que não temos que amar, não estou falando que a gente não tem que chorar, não estou falando que a gente não tem que abraçar as pessoas, mas claro, a vida inteira no mesmo erro, tem alguma coisa estranha aí. Quem me ouve, gente? Você precisa ganhar a tua esposa, você precisa ganhar o teu marido, você precisa ganhar seus pais. Quer ver? João 16,13. Ouçam. No entanto, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, não mentira. Segunda coisa, ele diz: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos revelará tudo que está por vir. O Espírito ouve do Pai e fala conosco para nos influenciar o que temos que fazer em obras. Você não ouve mais Deus, está ouvindo a sua carne. O Espírito de Jezabel está ensinando muita igreja por aí, querido. Mas graças a Deus temos pregado contra ela. Ela não vai dominar na nossa igreja, na sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento. Teu namoro é de Deus, teu noivado é de Deus, teu casamento é de Deus. Eu profetizo que Jezabel está sendo exterminada. Todo espírito do erro sai desse lugar, porque vem aí uma onda de verdade, de amor, de graça, de unção genuína, de pessoas transformadas de verdade. Nascer de novo, nova criatura. Chega, gente. Muitas pessoas pagando preço, muitas pessoas chorando por isso. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e não vos anunciará. O Espírito Santo, ele vai receber aquilo que é de Cristo para anunciar a igreja. Aleluia. E pastores, por favor, em nome de Jesus, vamos falar mais de Jesus esse ano. Vamos pregar Novo Testamento. A lei aponta para Ele. Nós amamos a lei, mas Cristo foi o que nos salvou. Aleluia. Vamos pregar Jesus nessa igreja. Vamos fazer o nome dele ser conhecido. Mais do que Coca-Cola. A nossa missão 2019 é fazer Cristo ser conhecido. Chega de bagunça. Vamos pregar o que tem que ser pregado. Ele que nos salvou. Não tem chorumelo, é isso mesmo. O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu. Tudo quanto o Pai tem, pertence a mim, diz Jesus. Por isso eu vos disse que o Espírito receberá do que é meu e revelará a vós. Cara, tem pessoas do mundo que vai na igreja, entra na igreja, é demônio, é capeta, é laço, é não sei o que. Não, cadê Jesus no culto? Deus está quebrando uma obra de macumbaria. Mentira, está quebrando nada. Tem obra de macumbaria não, tem safadeza. Uma fácil jogar pro diabo. Peraí, não recebi nenhum pagamento por isso. Tem uns que sim, irmão. Quem me ouve? Tem uns que sim, cara. E aí temos que ter discernimento para identificar, para ajudar as pessoas. Quem me ouve? Eu acredito sim que a causa com... A maldição sem causa não prospera. Mas se tiver uma causa, uma brecha que estamos dando, macumba pega em crente infiel. Eu quero liberar uma palavra que Deus está libertando a nossa mente, está libertando o nosso coração. Tenha a coragem de vir para a igreja e ficar no WhatsApp. Tenha a coragem de vir para a igreja e ficar andando, cirulando, vai no banheiro 10 vezes, bate papo na hora do louvor. É o culto que você oferece. É o culto que você distrai todo mundo, fica uma conversadeira. Irmão, não é lugar para você ficar aqui. Se você quer viver um evangelho sério, não venha para cá, não seja membro dessa igreja, porque 2019 vamos pregar Jesus até a tampa. Sabe o que Jesus quer? Ele quer fruto e não palavras.
Ele quer ver frutos de arrependimento em você. Se você se arrependeu, você tem que ser parecido com Ele, e não parecido com Jezabel. Para de falar que você vai mudar amanhã, vai mudar hoje, porque a palavra é hoje para você. Levanta a sua mão, eu profetizo que você vai mudar hoje. O Espírito vai te dar força, o Espírito vai renovar você. O Espírito está renovando a tua mente, está transformando o teu pensar. Quem pega? Eu profetizo que nós vamos influenciar uma geração grande. Ainda existe o Evangelho da cruz, ainda existe o Evangelho de santidade, de obediência, de amor e de esperança. Vou falar já para os pastores aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma reunião só de nós, só nós pastores. Só que ensina. Fala, irmão, é assim. Vamos andar assim. Não vai andar mais, ninguém vai andar mais o que quer aqui. Acabou a bagunça. Nós vamos falar a mesma língua. Pelo amor de Deus. A casa é dele. Vamos honrá-lo. Hebreus 5,14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos. Tem adulto aqui maduro espiritual? Dá um glória aí. É alimento sólido hoje. Aí ele diz: quais pelo exercício constante da fé. Exercício o quê? É a mesma força que o cara usa para levantar o peso. Ele também tem que cavar fundo lendo a palavra todo dia, estudando a palavra, discernindo, perguntando, questionando, falando com a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre essa doutrina? Porque tudo é benefício para você crescer na fé. Você não pode ficar sem ensinamento. Você não pode ficar sem ser discipulado por ninguém. Você não pode sentar e vir fazer o que você quer na igreja. A igreja não é sua. A igreja é liderada pelo Senhor, e que tem um anjo que Ele colocou como autoridade. Eu não estou aqui impondo nada a ninguém. Eu estou dizendo uma coisa: nós precisamos deixar o nome de Jesus ser propagado. Se nós falamos de Deus para o muçulmano, ele aceita, mas fala de Jesus, eles não querem. Não quer, não. Foi só um bom homem, um profeta. Ele foi mais que um profeta. Aleluia. Nenhum profeta morreu por alguém, só ele. Cristo em nós, a esperança da glória. O Hebreus ainda ele diz: torna-se capaz de discernir tanto o bem quanto o mal. O discernimento de espírito é o que Deus está dando para nós hoje. Não, ninguém ouviu o que eu estou falando. O discernimento de espírito é o que Deus está dando para nós hoje. Sabe o que o discernimento faz? O discernimento ele abre, eu chamo de terceiro olho. É exatamente isso. O Jesus está lá em João 14, liberando paz, dizendo: não fique desanimado nem triste, eu dou a paz que o mundo não pode dar. Aí ele fala: o príncipe desse mundo vem aí, e ele de mim não tem autoridade em nada. Por que ele avisa? Porque ele antecipa dizer: ele está chegando, mas o que eu estou revelando para vocês, ele não vai ouvir. Quem me pega? Eu quero liberar uma palavra na sua vida. O que Deus vai falar na sua vida, o diabo não vai escutar, não vai pôr obstáculo, não vai pôr pessoas para desanimar, para paralisar você. O teu sonho é de Deus, a tua casa é de Deus. Pega, eu libero o Espírito Santo, o maior Espírito poderoso que levantou a igreja de Atos. Ele está aqui hoje. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. Você pode adorar. O Espírito Santo, ele vai glorificar Cristo. Sabe o que é mais lindo e termina agora? Jesus fala assim: ó, vou dar autoridade para vocês e vou dar às nações. Só tem autoridade quem renuncia, quem não se contamina, igual os Misael, Azarias e Ananias. Irmão, quanto tempo você não chora por uma mensagem como essa? Sabe o que ele diz? Farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério. Sabe esse buraco aí, moça, adolescente? Ei, isso aí é Jezabel. Pela sua desobediência, Deus permite o espírito de Jezabel oprimir você, por medo, pânico, depressão. Você pensa que não ama mais, ninguém quer você. Daqui a pouco você está dentro do quarto escuro, dependente de remédio. Você vai adoecer na alma. E os jovens também. Tudo que faz não prospera, não anda. Está travado, mas Deus está destravando hoje.
Eu não estou contra ninguém, não. Estou profetizando que o espírito de Jezabel não vai reinar nesse lugar, nem na sua vida, nem na tua casa, nem no teu ministério, nem no teu casamento, na vida dos teus filhos. Levanta a mão, igreja, pega aí. Nós estamos destruindo, não vamos tolerar Jezabel. Quem vem comigo? Não vamos tolerar Jezabel. Se a profecia que sair de qualquer pessoa aqui na igreja vai ser uma profecia do Espírito, vai cumprir. Deus vai fazer, mas vai ser endereço certo para a pessoa certa. Chega de confusão doutrinária. Termino. Então somente apegais firme ao que tens até que eu venha. Ele vai vir, igreja. Ele vem resgatar uma igreja pura, sem mácula, sem mancha. Eu não acredito que eu renunciei tudo aquilo do tráfico para vir para uma igreja para pastorear pessoas que não querem mudança. Cigarro, não consigo, é muito difícil. É nada. Você não mortificou a tua carne. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Tem uns que falam: pastor, eu tenho chamado para a nação. Ah, você tem chamado para a nação? Você já ganhou tua família? Já ganhou teu bairro? Já ganhou tua escola? Já ganhou alguém da tua igreja? Está discipulando alguém? Como é que você vai ganhar as nações, irmão? Um outro principado maior do que você já enfrenta. Territórios diferentes. Eu quero falar para você, todas as vezes, preste atenção, todas as vezes que você tenta fazer um negócio, não é sempre, existe uma influência demoníaca para que você desanime. Jezabel ama ganhar território na tua vida. Quantos pais de família não destruiu, Fernando? Profetas. Obadias teve que guardar alguns, Rubens, Tiago, naqueles dias, 50 e 50, alimentando com pão e água, ano após ano. E a gente reclama do quê? Aldo, vem aqui, filho. Nós estamos reclamando do quê, gente? Você ficou enterrado debaixo da terra 2 anos, 1 ano, 1 mês, comendo pão e água. Teve pais que teve que guardar a sua vida para não morrer, porque Jezabel queria matar, escondido por 3 anos e meio debaixo da terra, comendo pão e água. Aleluia. São 7.000 que não se dobrou a Baal. Cadê os remanescentes? Aleluia. Falta fome na igreja. Falta fome. Eu tenho ido a algumas igrejas, irmãos, sinceramente, eu fui até uma com o pastor Ezra um tempo atrás. É decepcionante. Está debaixo da influência da tecnologia, do pecado, de tudo, mas não quer mais amar Jesus como antes. Está na hora de voltarmos para Ele, nos ajoelhando, nos humilhando de novo. Relembra o teu encontro, relembra quem batizou você, relembra quem te alimentou quando você estava mal. Relembra que nunca te deixou nem para apuros na mão, é Cristo. Eu vou falar algo para vocês, cara, eu acredito tanto na profecia. Tem dias que eu durmo chorando, falo: Senhor, o Senhor falou isso, o Senhor falou isso. Eu começo a lembrar algumas, graças a Deus, foi liberada de Deus, eu tenho vivido esse ano. Mas cara, é incrível como a igreja de Jesus anda confusa por causa de profecia da carne, por causa de pessoas praguejando a dor da irmã, a dor do irmão. Tem pessoas que não vêm para a igreja não é porque está desviada, é porque está machucada. Essa mensagem palativa que a gente está ouvindo pela internet, de água com arroz, irmão, rala. Não estou falando que a gente não tem que aceitar a nova geração, não, porque eu faço parte dela. Eu estou dizendo que o Evangelho de Cristo, ele me ensina a nascer de novo da água e do Espírito. Ele vai me dar uma mentalidade que é respeitosa. Quem me ouve? O Espírito Santo não é insubmisso, tá? O Espírito Santo, primeiro, ele vai te ensinar a ter equilíbrio. A
A palavra diz: Timóteo, não tema a sua mocidade, pregue essa doutrina, você salvará tanto a ti e aos que ouvem. Fique feliz com essa mensagem, porque está te salvando, irmão. Está te salvando, meu filho. Para de falar que você não consegue, porque Cristo morreu por você, Ele te ama. Ele está dizendo: eu sou longânimo para te perdoar, eu sou longânimo para te restaurar. Quem ouve, o amor dele está nessa mensagem também. O Pai corrige todo filho que ama. Eu quero profetizar que ninguém vai ficar com o coração insensível, duro, concernente aos seus erros. Vai mudar, vai se arrepender, vai crescer, vai passar, vai amadurecer, porque Deus tem alimentos sólidos esse ano de 2019 para nós. Escuta, eu também esse ano briguei muito, discuti muito. Com quem? Com a minha esposa, né, filho? Normal, casamento. Só que eu parei e falei assim para ela: chega, alguém precisa mudar, alguém precisa reconhecer. E esse eu vou voltar a ser quem eu era. Vou ficar quieto no que eu não gosto e vou orar para que você mude. Irmão, se você não consegue mudar teu marido, tua esposa, ore por ele, porque o Espírito vai fazer isso nele. Se você não quer viver a vida inteira lamentando o que poderia fazer, então mude hoje, porque dá tempo. Eu não quero ver você daqui 10 anos chegando em mim com a vida destruída porque não quis mudar. A gente não pode aliviar essas mensagens, cara. A gente não pode ficar pregando um evangelho paliativo ao gosto das pessoas, para as pessoas nos aplaudir, achar que somos bons. Não! Tô nem aí se você gosta de mim, cara. Se você gosta do que eu prego, eu não tô aqui para te agradar, tô aqui para agradar a Jesus. Não dá não. Você sabe que não dá. Aí você fica entre céu e a sua vida, entre a carne e uma vida no espírito. Não dá. Escuta, pergunta para alguns jovens aqui que estudam em escola particular. O marxismo está tirando a ideia de condenação para eles acerca de Deus. O ceticismo está entrando no Fernandó sutilmente de todas as faculdades, todas as escolas, para os nossos adolescentes e jovens estudar e falar assim: não precisa ir para a igreja não, isso é coisa de religioso, isso é coisa do passado, está atrasado. Vai tirando a condenação. Se não há condenação, para que existe boas novas? Não precisa pregar mais. Cristo veio me redimir. Então eu tiro a ideia de um salvador e um remidor, de um redentor, porque ele é salvador, ele é redentor e ele vive. Ele ressuscitou. Deus não vai casar com uma noiva banguela, rasgada e sem sapato, descabelada. Não. Te atira. Igreja vem de amor. Nosso papel 2019 é mergulhar mais fundo nas escrituras. Escuta, como? Respeitando os mestres da casa, respeitando os pastores da casa na minha ausência, porque quando você honra eles, você me honra. Respeitando a liderança dos ministérios. Você não pode chegar e fazer o que você quer, cara. Existe liderança, os ministérios antes de você. Vira uma bagunça. Não, peraí, irmão. Sabe por que é desorganizado? Porque a gente não quer ser corrigido. A gente quer ultrapassar a liderança do outro. Não, só respeita o pastor, você não respeita. Fica uma igreja bagunçada, terrível, difícil corrigir. É ou não é? Porra. Respeita. A Bíblia diz que eu tenho que me submeter a você, é o meu irmão. Antes de título, é irmão. Vai morar no mesmo céu. Eu vou tomar um chazinho com a Sara lá no céu. Eu vou tomar um chazinho com o Rubens lá no céu. Olha para alguém e fala: vou tomar um chazinho com você, irmão. Fala para ele: eu vou levar o melhor da minha uva, o meu vinho. Nós vamos entrar no novo nível 2019. Ei, quando você vê alguma irmã faltando na igreja, liga para ela, não chama ela de Jezabel não. Quer ver? Esses dias eu tive que corrigir um casal, amigo meu. Eu falei assim: varão, sabe qual é o seu problema? Você se sente ameaçado quando um cara bonito chega, e você se sente ameaçada porque uma mulher bonita chega, e vocês têm problema. Ou seja, se é o propósito que Deus uniu vocês, não tem concorrência, tem amor.
O que é seu ninguém toma, filha. O que é seu ninguém toma. Cuida você, zele você. Aleluia. Eu não vou nem falar que se fosse casado já tinha falado. Aí termino. Tá gostoso hoje, vou até meia-noite, estou brincando. Escute. Como começamos 8h30, agora é 10h25. Então não está tarde, que a gente começou tarde o culto. Mas presta atenção. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus não vai pregar mais uma vez essa mensagem só para falar: ah, eu estou te lembrando. Não, está na hora da gente mudar de vida, viu, gente? Na hora de chorar. A gente tem que parar de ser cara de pau, comprar e pagar, parar de mentir, parar de dar Pelé. Tem pessoas que chegam a ser a cara de pau, é crente, sabe o que faz? Ele pega um envelope vazio, ele finge que deposita e tira o extrato como se tivesse depositado. Irmão, isso é fraude. Tem gente fazendo isso dentro da igreja. Quem é filho de Deus aí? Então filho de Deus não sonega dízimo e nem oferta. Essa pegou, eu sei que pegou. Filho de Deus não fica pensando: ah, primeiro as minhas cantas, e se der, eu dou para o pastor, porque eu acho que é para mim. Irmão, eu não trabalho para você, eu trabalho para Jesus e sirvo você. Fica tranquilo que hoje eu já recebi uma oferta de gente que nem é da igreja. Pastor, vem aqui, dá sua conta. Nem da igreja é. Você não quer fazer, outros fazem. Mas quem está retendo o que é de Deus é você, não é eu. Às vezes Deus está falando: dá uma oferta para o José, dá uma oferta para o Esdras, dá uma oferta. Você pode fazer, você não quer fazer. Aí você fica pedindo, sabe aqueles religiosos, Esdras, espirituais, que demoniza tudo, tudo é demônio. Ou é tudo espiritual. Não, vou orar para ver se Deus, senão... Para, irmão. Para com essa bobagem aí. Você não tem que orar para servir ninguém, para ajudar ninguém. Se aconteceu com um, né? Não faz isso ser regra para todo mundo não, meu filho. Aplauda Jesus agora, quero ver. Não faz isso ser regra, não é regra não. Às vezes Deus está te dando a semente. Olha para mim, para existir a segunda multiplicação de pães, teve que ter a primeira, gente. E na primeira houve 12 cestos cheios, na segunda houve 7. Alguém comeu o pão que não era para comer. Você está comendo semente que é para semear ou para guardar. Para de comer a semente que é de Deus. Você tem que pegar alguma coisa na mão e falar assim: é semente ou é para desfrutar? Não, isso aqui é semente, você vai plantar. Quem me ouve? 2019 Deus vai te dar esse discernimento. Pega. Vocês vão ter para emprestar, eu profetizo. Vocês vão ter a condição mais que suficiente para abençoar. Pega um pouquinho da sua conta, muda a tua casa, pinta a tua casa, muda os móveis, dá uma cor para aquele lugar. Faz alguma coisa com isso aí. Muda. Porque o Espírito da graça de Deus te ama. Fica de pé comigo, quero orar com você.